Olá, alunos do curso de Pequenos Grupos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa última aula do curso. Hoje nós vamos encerrar esse conteúdo programático. Nós estamos na unidade 2. Lembrando que na unidade 1 nós entregamos as bases, nós entregamos os fundamentos do pequeno grupo. E nessa unidade 2, nós estamos falando da implementação da estratégia propriamente dita. Tá? Então, hoje nós vamos encerrar esse conteúdo entregando mais dois tópicos. Nós vamos falar sobre solução de problemas e também vamos falar sobre projeção de multiplicação, tá ok? Então, sem demora, vamos à nossa tela. Ok. Muito bem, solução de problemas. Sim, é verdade que no pequeno grupo, às vezes você vai ter que lidar com problemas, tá certo? Eu costumo dizer que para ter um problema, para ter um conflito, basta juntar duas pessoas. Então, o pequeno grupo, ele é propenso sim a algum tipo de conflito, de problema. E a pergunta que se faz normalmente é como gerenciar um problema, um conflito no pequeno grupo, tá certo? É claro que em termos de gestão de conflito, isso nos remete a um outro curso, tá certo? Que, por sinal, está disponível na nossa plataforma, Gestão de Conflitos, tá? Mas aqui nós queremos pontuar, nós queremos tratar aqui de alguns aspectos, tá? Relacionados ao pequeno grupo, um problema no pequeno grupo, um conflito no pequeno grupo, ok? Bem, ah, nós precisamos trabalhar com, com, com a seguinte direção, o seguinte direcionamento. Nós vamos ter de enfrentar no pequeno grupo com dois tipos de problemas ou conflitos. Nós vamos lidar com conflitos ou problemas de nível simples e problemas ou conflitos de um nível mais complexo, tá certo? Em se tratando de um conflito ou um problema de nível simples, cabe ao líder tratar esse problema. O que seria um problema de nível simples, tá certo? Algo do tipo horário, local, estrutura, tá certo? Então, um problema relacionado a que horas o pequeno grupo deve se reunir, qual o melhor horário, ou qual o melhor endereço, o melhor local, qual o quebra-gelo que vai ser usado, que vai ser utilizado, ou quais os avisos que devem ser repassados naquele dia. Bem, esses são problemas simples, tá certo? Que o líder ele pode muito bem resolver, ele pode muito bem gerenciar, certo? Sempre, é claro, com a ajuda do seu imediato, que é o Timóteo, o assistente, tá? Então, são problemas simples, tá? Que nós chamamos nível simples, tá? Que o líder ele mesmo resolve ali no contexto do pequeno grupo, tá? Mas nós também temos um problema do nível complexo, um conflito de nível complexo, tá? E nesse caso cabe ao pastor local gerenciar esse conflito, esse problema, tá? Então, qual seria o problema de nível complexo, né? Qual seria que conflito é esse de nível complexo? Bem, é, digamos, um conflito entre integrantes, membros do pequeno grupo, tá certo? Ou, digamos, problemas pessoais, algo que o discípulo, o membro do pequeno grupo trouxe para o líder, tá certo?
E o líder, é claro, ele precisa ter a sensibilidade para entender que determinada situação, determinado caso não cabe a ele. Então, se, por exemplo, o discípulo trouxe um caso, um problema, uma situação para o líder, e o líder percebeu que isso cabe tão somente ao pastor da igreja resolver, então ele deve encaminhar ao pastor. Tá? Então, nós temos aqui duas vertentes. Nós temos um problema complexo, tá certo? Relacionado a, digamos, relacionamento entre membros do pequeno grupo, ou um problema pessoal, e temos um nível simples de conflito, de problema, relacionado a questões logísticas do tipo horário, local, tá? Ou mesmo estrutura, funcionamento, tá? Então, o líder ele precisa ter em mente que ele vai ter sim de lidar com problemas, conflitos no pequeno grupo, tá? Mas nem tudo cabe a ele resolver, tá certo? Então, existe um momento em que o líder ele tem de parar, ele tem que meter o pé no freio e encaminhar a situação, encaminhar o problema para o pastor, tá? O pastor local, tá certo? Então, em se tratando de gestão de conflito no pequeno grupo, é interessante, muito importante que isso seja, que isso fique claro, tá? Que nós vamos ter de lidar com problemas simples e vamos ter de lidar com problemas complexos. Nós vamos ter uma simplicidade de conflito, mas também vamos ter uma complexidade de conflito. Então, em se tratando de coisas simples, o líder ele resolve ali na esfera do pequeno grupo. Em se tratando de questões mais complexas, cabe ao pastor da igreja local resolver a situação, tá certo? Então, é importante que isso fique claro, tá bom? Muito bem, vamos à projeção de multiplicação, tá? Consideremos a multiplicação como a visão da liderança. Veja que logo na unidade 1, nós falamos dos objetivos do pequeno grupo, e nós falamos que o pequeno grupo ele existe para quê? Para aprofundar a comunhão, ele existe para promover a interação entre os membros da igreja, para gerar novos líderes, tá certo? E o objetivo principal nós colocamos foi que o pequeno grupo ele existe para promover a evangelização, transmitir o evangelho, a mensagem de esperança aos perdidos, tá? E é claro que tudo isso vai gerar um crescimento, uma multiplicação. Então, a visão da liderança deve ser exatamente essa visão de multiplicação, uma vez que a comunhão é aprofundada, uma vez que os membros da igreja estão crescendo, né, no discipulado, no aprendizado, uma vez que o evangelho está sendo proclamado, vai acontecer exatamente aquilo que Atos capítulo 2 registra. Já no finalzinho do capítulo diz o texto que a cada dia o Senhor acrescentava o número, tá, dos salvos. Então, é exatamente essa multiplicação que nós estamos falando, desse acréscimo. É quando o Senhor começa a acrescentar, tá? É quando a igreja começa a crescer, não apenas em qualidade, mas em quantidade, tá? E o líder principal, no caso o pastor, e o líder de pequeno grupo, ele tem de sustentar essa visão, tá? Ele tem que anunciar essa visão, tá? Que é a visão de multiplicação, de crescimento, tá? Então, é importante ter isso em mente, tá? Mas o que é multiplicação? Multiplicação é como nós falamos, é o acréscimo, como diz capítulo 2,
de Atos, tá? O Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Então, multiplicação é tão somente esse acréscimo, esse resultado, tá? É essa consequência. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. É disso que nós estamos falando aqui, multiplicação, tá? Mas qual o processo, tá? Da multiplicação? Veja bem, gente, é importante ter em mente alguns fatores, tá? A gente precisa sustentar alguns fatores que são relevantes nesse processo de multiplicação. Primeiro, o pequeno grupo ele tem um propósito, tá? Portanto, ele não é eterno. Nós falamos aqui, qual o propósito do primeiro grupo, o objetivo do pequeno grupo? Promover a comunhão, pregar o evangelho, tá? Gerar novos líderes, tá certo? Agora, é importante lembrar nisso tudo que o pequeno grupo ele tem um fim, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Cumprindo esse propósito, cumprindo esse objetivo, tá? Ele parte então para um segundo momento, uma segunda etapa, tá certo? E esse segundo momento, essa segunda etapa é que nós chamamos de multiplicação, tá? Ou seja, o pequeno grupo que hoje reúne 5, 6 pessoas, o pastor da igreja local ele vai definir um número máximo de pessoas para o pequeno grupo. Então, digamos que o pastor definiu que aquele pequeno grupo ele só vai comportar um número máximo de 13, 14 pessoas, tá certo? Então, esse pequeno grupo que está funcionando hoje com 6, tá? Ele vai trabalhar, ele vai desenvolver um projeto, tá? Para chegar exatamente a esse número, 13, 14. Chegando a esse número, 13 ou 14, o que é que vai acontecer automaticamente? Esse grupo, tá? Esse pequeno grupo, ele vai multiplicar, tá certo? Algumas pessoas usam de forma errônea o termo dividir. Nós não usamos esse termo dividir, tá certo? O certo é multiplicar, ou seja, aquele pequeno grupo ele vai gerar um outro pequeno grupo. E é nesse momento que o discípulo ele se torna um líder. Quem é esse discípulo que vai se tornar líder? O Timóteo, tá certo? Nós já falamos da figura do Timóteo. O Timóteo é o assistente, o Timóteo é o auxiliar, o Timóteo é aquele que acompanha o líder, tá? Então, chegando nesse momento, esse Timóteo que acompanhou, que foi treinado, que foi acompanhado, ele vai sair com um novo pequeno grupo, tá certo? E agora ele deixa de ser o Timóteo para se tornar um líder e ele vai liderar um novo pequeno grupo, tá? Então, entenda que esse deve ser, portanto, o processo natural, tá certo? Da multiplicação do pequeno grupo. Primeiro, o discípulo ele tem que entender que ele não está ali eternamente. Aquele pequeno grupo não é eterno. Ele precisa entender que, chegando um determinado momento ou cumprindo uma determinada meta, aquele pequeno grupo ele vai gerar um outro pequeno grupo. Ele pode ficar com aquele líder ou ele pode sair com um novo líder, tá certo? Então, isso tem que ser trabalhado desde cedo, tá certo? Exatamente para evitar, tá, aquela resistência que normalmente se vê em alguns lugares, onde o discípulo ele não quer sair, o discípulo ele não quer acompanhar um novo líder, tá certo? Ou o discípulo não quer que aquele pequeno grupo multiplique, ele quer que aquele pequeno grupo permaneça ali, tá? Então é importante que isso seja trabalhado desde cedo. O pequeno grupo, portanto, ele deve trabalhar com essa projeção, tá? De multiplicação, tá? E quando eu falo de projeção de multiplicação, eu estou falando, sim, de, de implementar um processo, tá? Uma estratégia de multiplicação. O que seria uma estratégia de multiplicação? Tá? O pastor da igreja local, ele reúne os seus líderes de pequenos grupos, tá? E pergunta para cada líder, você tem quantos discípulos hoje no seu pequeno grupo? O líder responde, eu tenho 5, eu tenho 6. E aí o pastor pergunta, então daqui a 3 meses, quantos discípulos você quer ter no seu pequeno grupo?
E esse líder, então, ele se sentindo desafiado, ele responde: bem, daqui a 3 meses eu tenho 5, eu tenho 6, daqui a 3 meses eu quero no mínimo 10 pessoas no pequeno grupo, tá? Ok, então o pastor ele já vai relacionando aquele pequeno grupo, tá? Ele, hoje tem 6 e daqui a 3 meses ele vai ter 10. E aí ele passa para o seguinte: você tem quantos? Eu tenho 7. Daqui a 3 meses você quer quantas pessoas no pequeno grupo? Eu tenho 7 pessoas, eu quero no mínimo 13 pessoas. Então ele já relaciona. Então essa relação, tá, é o que nós chamamos de projeção de multiplicação. É quando a liderança da igreja, tá, pode definir ou pode projetar um número para daqui a 3 meses. Então, com base nessas informações, nas metas que o próprio líder definiu para o seu pequeno grupo, o pastor vai poder dizer que daqui a 3 meses, tá, a igreja ela vai ter aproximadamente tantas pessoas. Então isso nós chamamos de projeção de multiplicação. Sempre lembrando que, definido o número, o limite máximo de discípulos no pequeno grupo, o pastor deve implementar a multiplicação, tá certo? Consideremos mais uma vez que o pequeno grupo, para ser pequeno grupo, ele tem que permanecer pequeno, tá? Então, um pequeno grupo com 20 pessoas não é um pequeno grupo, tá? O pequeno grupo, ele é pequeno quando ele reúne no máximo 13 pessoas, tá certo? E aí ele já tem que multiplicar, tá? Para gerar um novo pequeno grupo, tá certo? Então, isso nós chamamos de projeção de multiplicação. Se a liderança ignorar esse importante processo, se a liderança deixar para lá e deixar a coisa correr solto, a igreja corre o risco, então, de perder essa visão de multiplicação. E o pequeno grupo ele se torna automaticamente uma atividade, um, uma programação semanal da igreja, nada mais, tá certo? E é importante lembrar que o pequeno grupo ele existe não para ser apenas mais uma atividade, mais uma programação semanal. O pequeno grupo ele existe para promover tudo aquilo que nós já falamos no início: comunhão, crescimento, geração de novos discípulos, tá? Então veja de novos líderes. Então veja que o pequeno grupo ele não pode ser encarado como apenas uma programação a mais, uma atividade a mais, tá? Então, por favor, você, pastor, não ignore, não deixe para lá, tá certo? Esse importante processo, esse importante procedimento relacionado à multiplicação do pequeno grupo, é o que nós chamamos de projeção de multiplicação, tá ok? E para encerrar, gente, eu quero entregar aqui algumas estratégias, tá certo? Algumas estratégias, pode ser que você até já conheça algumas dessas estratégias, tá certo? Pode ser que não. Então, eu quero encerrar esse conteúdo entregando aqui algumas estratégias que temos utilizado ao longo da caminhada, tá certo? Em nossa igreja, e eu gostaria de compartilhar com vocês. A estratégia número 1 é a chamada oração de 3, tá certo? O que é a oração de 3? A oração de 3 é uma estratégia normalmente usada por um líder que reúne, digamos, duas pessoas, 2 ou 3 pessoas, tá certo? Então, eu tenho o meu pequeno grupo, eu tenho comigo 3 pessoas, tá certo? E eu quero, então, dar uma alavancada, tá? Eu quero impulsionar esse pequeno grupo. Então, normalmente, o que é que se faz? Esses 3 discípulos, tá, que eu tenho no meu pequeno grupo hoje, eu vou pedir para que eles relacionem 3 nomes, 3 pessoas, amigos, parentes, tá? Para que num período de 30 dias o pequeno grupo esteja orando, apresentando essas pessoas, tá?
em oração. Tá? Então, cada discípulo apresenta, então, 3 nomes, tá? 3 amigos, três pessoas da família, tá? E é definido, então, esse prazo de 30 dias de oração. Terminado esse prazo, 30 dias de oração, então, essas 3 pessoas, tá? Elas serão contactadas, elas serão visitadas, elas vão receber um convite, ou seja, depois de 30 dias de oração, o pequeno grupo ele parte para uma ofensiva no sentido de trazer essa pessoa para uma reunião de pequeno grupo ou mesmo para a celebração da igreja. Tá? Então, a oração de 3 é tão somente o líder pedir para que cada discípulo relacione 3 nomes e ao longo de 30 dias o pequeno grupo ora por essas 3 pessoas e terminados os 30 dias, essas pessoas elas são convidadas, são visitadas, recebem telefonemas, tá? A ideia é trazê-las para uma reunião de pequeno grupo ou para a celebração da igreja, tá ok? Essa é a estratégia número 1. A estratégia da cadeira vazia é uma estratégia muito conhecida, tá certo? Muito utilizada em nossa igreja, tá? Em cada reunião de célula ou pequeno grupo, o líder ele deve tomar o cuidado de manter uma cadeira vazia, tá certo? A cadeira vazia é um importante ingrediente da reunião, tá certo? Então, tem que ter uma cadeira vazia, mesmo que todas as cadeiras sejam preenchidas, tá? Todos os discípulos vieram, todas as cadeiras estão ocupadas, o líder ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que pedir uma cadeira emprestada no vizinho, alguma coisa, para colocar ali, para deixar aquela cadeira vazia. No final da reunião, o líder pergunta para um dos discípulos ali presentes se faltou alguém aquela noite. Então o líder pergunta para o fulano: fulano, faltou alguém essa noite? Tá? E bem, é claro que o líder ele vai primeiro orientar, porque quando ele pergunta faltou alguém, ele está perguntando sobre aquela pessoa que deveria estar naquela reunião e não está, aquela pessoa que foi convidada, ou um amigo, ou um parente. Então, quando o líder pergunta, fulano, faltou alguém? Essa pessoa ela já deve automaticamente responder, sim, faltou. Faltou o fulano de tal, um amigo, um parente, uma pessoa que ela deseja muito ver ali no pequeno grupo. Então, o que é que o líder deve fazer nesse momento? O discípulo respondeu, faltou o fulano. Então o líder ele automaticamente pega um papel, escreve o nome daquela pessoa e cola na cadeira. Pronto. Foi definido ali uma meta, foi lançado o desafio. Daqui a uma semana, ou seja, na próxima reunião, queremos aquela pessoa que foi mencionado e que tem agora o seu nome na cadeira. Queremos essa pessoa aqui na reunião. Então, o que é que nós vamos fazer? Até a próxima reunião. Nós vamos orar por esta pessoa, nós vamos entrar em contato, nós vamos fazer uma visita, nós vamos ligar, nós vamos mandar alguma mensagem, tá? E o pequeno grupo, portanto, se mobiliza nesse sentido. Na próxima reunião ter aquela pessoa que foi mencionada. Então, a cadeira vazia é o desafio da semana, é quando o líder pergunta quem faltou e o discípulo responde fulano, tá? Ou seja, todo pequeno grupo trabalha a partir desse momento, tá? No sentido de trazer essa pessoa para a reunião de pequeno grupo, tá certo? Essa é a chamada cadeira vazia. A estratégia Posso Orar por Você é uma estratégia que exige uma logística, tá? Por quê? Porque a estratégia Posso Orar por Você é uma estratégia que visa tão somente coletar, captar o maior número de contatos, tá? Então, durante 30 dias, cada discípulo da igreja, tá, deve colher diariamente 2 ou 3 nomes. Tá? Então,
a pessoa chega para um amigo, para a pessoa lá da faculdade, do trabalho, o parente, com a seguinte pergunta: posso orar por você? Você está precisando de oração? A nossa igreja está numa campanha de oração. Nós estamos esse mês nós estamos orando por pessoas que estão necessitadas de oração, estão com problemas, estão com dificuldades. E eu gostaria de saber se você gostaria de ter o seu nome nessa lista de pessoas. E, bem, a grande maioria das pessoas responde que sim. E o que é que o discípulo deve fazer então? Ele deve pegar o nome da pessoa e deve pegar também o telefone, o número, tá, dessa pessoa. Tá? Isso vai ser realizado, isso vai ser feito ao longo de 30 dias. Bem, à medida que os nomes são coletados, nós já temos uma equipe preparada, tá certo? É o que nós chamamos de call center. Tá? Então esses nomes, essas listas, elas são encaminhadas para um call center e lá alguém vai ligar para essa pessoa da lista, tá certo? Apenas para dizer o seguinte: olha, aqui é da igreja tal e nós estamos entrando em contato para dizer que estamos orando por você, a igreja tal está orando por você. Pronto, esse é o primeiro contato. A ideia é exatamente essa: impactar a pessoa, dizer para ela: olha, estamos orando por você, a igreja está orando por você, você não está sozinho nessa situação, nesse problema. Tá? Passados 15 dias, um novo contato é feito, tá certo? Então, aquela pessoa que recebeu um telefonema, ela vai receber um novo telefonema. Tá? Só que dessa vez, o contato vai ser na seguinte direção: olha, aqui é da igreja tal, nós ainda estamos orando por você, saiba que a igreja está orando por você, mas nós gostaríamos de saber se você aceita receber na sua casa um grupo de pessoas da nossa igreja, e a intenção é tão somente orar por você aí na sua casa, orar pela sua família, abençoar o seu lar. Tá? Bem, algumas pessoas vão dizer que não, algumas pessoas vão dizer que não, continue orando, mas aí na igreja, tá? Mas outras pessoas vão dizer que sim. Algumas pessoas vão abrir as portas da sua casa, tá? E essas pessoas que abrem as portas da sua casa, elas acabam, portanto, abrindo a porta para a estratégia seguinte, que nós chamamos de lar de paz, tá certo? Então, o Posso Orar por Você é uma estratégia onde nós coletamos o maior número possível de contatos, tá? E entramos em contato com essas pessoas, primeiro para dizer que estamos orando, segundo para tentar uma visita, realizar uma visita no lar desta pessoa, tá? Uma vez que a pessoa disse sim, eu aceito receber essa visita, então nós temos a estratégia 4, que é o lar de paz. Tá? Não é um pequeno grupo, o lar de paz é tão somente um grupo de pessoas, 4, 5 pessoas, que vão à casa de alguém com o objetivo de tão somente abençoar aquele lar, orando, fazendo uma oração, tá? E deixando uma pequena palavra, tá certo? Uma pequena mensagem. Por que não é um pequeno grupo? Se o pequeno grupo ele tem a duração máxima de 1 hora, o lar de paz ele tem a duração máxima de 30 minutos, tá certo? Por quê? Porque já foi dito, já foi anunciado para aquela pessoa que abriu as portas da sua casa, que a intenção daquela visita era tão somente orar no lar e abençoar a casa, tá? Então, se você vai para aquela casa e faz uma reunião de 1 hora e meia, você frustrou a pessoa, você tomou o tempo da pessoa, tá certo? E, bem, aquela pessoa ela vai pensar 2 vezes se deseja ou não receber nova visita. Tá? Então, se foi dito que a intenção era tão somente orar, então
líder com 3, 4, 5 pessoas, ele vai para aquela residência com esse objetivo, orar, abençoar o lar, tá certo? E, bem, a intenção aí é manter esse lar de paz. Então, a primeira visita foi realizada, terminada aquela oração, aquele tempo de oração, o líder ele já pergunta: você aceita receber uma nova visita, ter na sua casa um novo tempo de oração na próxima semana? Se a pessoa disser sim, pronto, já está agendada a segunda visita. O interessante é que se tenha naquela casa 5 reuniões de oração, 6 reuniões de oração, tá? Então, depois que a pessoa aceitou receber na sua casa semanalmente visitas, né, com esse objetivo, com esse intuito, oração, então começa a trabalhar a possibilidade de levar aquela pessoa para o pequeno grupo, de levar aquela pessoa para a celebração, e uma vez que aquela pessoa firmou uma decisão por Cristo, aquele lar de paz, tá, se torna agora um pequeno grupo. Por quê? Porque aquela pessoa agora tem um compromisso com a igreja, tá certo? Então, veja que uma coisa leva a outra. O Posso Orar por Você, tá certo? Ele abre portas para um lar de paz, tá certo, gente? Então, as considerações finais que eu preciso fazer são as seguintes: a base é um relacionamento, tá? O pequeno grupo ele se fundamenta exatamente no relacionamento. O crescimento ele deve ser intencional, ou seja, todos trabalham exatamente tendo em mente essa intenção, tá? Esse é o propósito: crescimento, crescimento, multiplicação, tá certo, gente? Ok? Então, vamos voltar aqui à nossa tela. Ok. Bem, então, o que nós acabamos de entregar fala exatamente do dia a dia, do funcionamento do pequeno grupo ou da célula, como você preferir. É claro que existem pequenos detalhes, tá certo, que num conteúdo como esse não dá para a gente abordar de forma exaustiva, abordar todos esses pequenos detalhes, tá? E, bem, se você tem alguma dúvida com relação à implementação, se algo não ficou claro, tá? Fique à vontade, por favor, para entrar em contato, tá certo? Nós temos aqui do lado um botão mensagem, tá? E você pode usar esse recurso para enviar a sua dúvida, para entrar em contato, colocar o seu questionamento, tá certo? O importante é que você saia do curso de pequenos grupos com uma visão muito clara acerca das bases, acerca do funcionamento, acerca da estratégia, tá certo? Muito, muito importante, tá ok? Se você já trabalha com pequenos grupos e fez esse curso apenas para esclarecer alguma coisa, ok, tá? Se está funcionando, não precisa mexer, continua fazendo do jeito que você está fazendo, se está funcionando, tá? Se você, é claro, perceber que precisa ajustar alguma coisa, tá certo? Exatamente para não perder a essência do pequeno grupo, não se desviar do objetivo, faça o ajuste, tá certo? Se você está iniciando, assista novamente a aula que trata do passo a passo, como iniciar, tá? Se você, pastor, líder de congregação, está querendo implementar na sua igreja, na sua congregação, o pequeno grupo, então você, por favor, assista novamente a aula que trata sobre implementação, sobre celularização.
e leva aquilo ali muito a sério, porque quando nós falamos de fazer uma seleção, de fazer um treinamento, tá? De não se precipitar, tá? É porque nós entendemos que se você atropelar, se você pular alguma etapa, isso vai refletir lá na frente, tá? É exatamente por isso que alguns pastores acabam abrindo mão do pequeno grupo, acabam desistindo porque, segundo eles, não funcionou. Mas por que não funcionou? Tá? Será que é porque naquela igreja o pequeno grupo não funciona? É verdade que em alguns contextos, realmente o pequeno grupo ele não vai ser a estratégia, tá certo? Mas eu acredito que o pequeno grupo ele é eficaz, ele é eficiente exatamente porque ele pode ser implementado, tá, em qualquer situação, em qualquer contexto, tá? O que leva o pequeno grupo a falhar é exatamente uma falha no processo de implementação. Então, se a implementação não foi correta, isso vai resultar lá na frente, tá certo? E nós não queremos isso de forma alguma para a sua igreja, para a sua congregação. Queremos que você implemente o projeto, tá? E que você tenha sucesso nesse projeto. Portanto, por favor, assista novamente a aula sobre celularização, tá? E atenta para cada passo apresentado ali, tá certo? E qualquer dúvida, tá? Ou mesmo se você quiser compartilhar alguma experiência, entre em contato, tá certo? Para isso nós temos esse recursozinho aqui, mensagem, para você mandar uma mensagem para a gente, para você entrar em contato com a gente, tá certo? E eu me comprometo, assim que você enviar sua mensagem, logo responder, logo dar um retorno, logo dar um feedback, tá ok? Então, esse foi o curso de pequenos grupos. Eu espero que de alguma forma tenha ajudado você, tá? Tenha acrescentado algum valor, tá? E, bem, nós temos os outros cursos agora na plataforma para liderança, tá? Nós temos um curso de hermenêutica, de homilética, que vai ajudar você, líder, a preparar a sua ministração de pequeno grupo, tá? Aproveite todo esse conteúdo que está aí à sua disposição na plataforma líder, tá ok? Um grande abraço, te vejo em um dos cursos da nossa plataforma. Deus abençoe, até a próxima.